Sou do interiorzão, né? Minha cidade tem hoje 17 mil habitantes e eu só achava que sabia muito matemática e física na época. Então tinha duas opções, ou trabalhar no comércio ou virar professor de matemática, que é o que o pessoal trabalha na educação no interior, só tem prefeitura e usina. E o canto que eu mais me identificava era a engenharia. E foi naquela época, né? Formei em 2009, precisa de engenheiros, não sei o que. Eu digo, pô, que dá dinheiro é engenharia, né? A gente achava que a época de ouro da engenharia... Queria engenheiro se formar, queria logo comprar uma Hilux e voltar da rua. Só que eu entrei na faculdade na época de ouro. Quando eu tava saindo, a época tava assim, ó. Exatamente. O ciclo de 4 anos. É uma coisa que eu aprendi, cara. E a cada 4 anos a engenharia ela dá uma volta. E se o cara não estiver preparado, a pessoa se ferra, assim, literalmente, financeiramente. Pegando esse gancho aí, Filipão, eu quando abri empresa, mesma época, etc., eu abri em 2016, né? E na maior crise de engenharia do país. A minha também, 2016, né? No mesmo ano a gente abriu. Tá vendo? E aí, assim, a gente, pô, pegou muita gente boa no mercado, então enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então isso aí foi uma coisa muito boa pra mim. E eu ficava com um negócio na cabeça, eu falo, velho, 80% das empresas quebram antes de 5 anos. E aí passava um ano e eu, velho, por que quebra? 2 anos, 3 anos? Eu, velho, então não é possível que eu sou tão diferente assim, porque existe essa métrica. E aí com 5 anos eu entendi o porquê. Porque com 5 anos é um tempo mínimo de você passar por um alto e baixo e ter uma crise. E veio justamente a pandemia. E aí na crise, você vai ver quem é que está preparado e quem está descalço na hora de passar por uma dificuldade dessa. E aí que vai a capacidade do cara. E não entenda mal, tá, pessoal? Mas de vez em quando é importante ter uma crise no mercado, porque você pega aqui a tábua do jogo e balança. Quem tá em pé firme fica, quem não tá sai. Isso seleciona o mercado. É tanto bom pro cliente final como bom pra gente que consegue se posicionar melhor, porque quem resiste cobra mais caro. Não, e outra coisa, o quanto você evolui numa crise. Poxa, caralho. O melhor aprendizado da gente é na hora do deserto. Então, é bíblico, né? Exatamente. Jesus andou no deserto para passar pela crise. Isso daí deu uma diferença enorme. Mas voltando aí pra sua história. Então, vamos lá. Eu entrei na engenharia, só que, cara, eu confesso a você que muito frustrado, né? Eu perdi meio mundo de cadeira, eu não me sentia preparado para aquilo. E até pela base que eu tive escolar, quando chegou na faculdade, cara, é muita teoria. Eu não imaginava que engenharia ia ser só teoria. Eu me senti, pô, tô no lugar errado. Até que eu tive a minha primeira obra. Aí realmente bateu aquele negócio da engenharia. Eu cheguei na obra de 28 milhões, terraplanagem do zero. Ainda como estagiário, mas ainda como estagiário eu fiquei como responsável da obra. Eu tomava conta de 600 funcionários. E, cara, eu me transformei ali dentro. Então, eu não me preocupava, não entenda mal, eu não me preocupava muito mais com o negócio de faculdade, com nota, não. Eu me preocupava em tentar juntar o que eu aprendia lá com a prática. Porque só teoria não ia trazer o resultado. E, cara, assim... Acho que foi a maior escola da engenharia, foi aprender na obra, lidar com pessoas, a gerir conflitos, a entender das necessidades da obra e a entender que nem a engenharia é perfeita. A gente tem que achar a perfeição do que a gente tem. Perfeito. E você vê que, na verdade, se repete, comigo foi praticamente a mesma coisa, né? E eu sempre digo, velho, um estagiário de engenharia que participou de uma obra grande, esse cara tá preparado para qualquer negócio que vai aparecer na frente dele. Porque desde cedo, aí o cara pergunta, pô, por que os engenheiros são grandes tomadores de emprego dos administradores? Eu falei, é simples. Desde novo, o cara aprende a gerir gente, se relacionar com vários tipos de classe social, a saber dar prioridade nas atividades. Então, às vezes você tem 100 atividades durante o dia para você fazer, você vai conseguir fazer 10, você tem que saber da prioridade. Isso aí é só um gestor com não sei quantos anos de carreira que passa a ter no dia a dia. O estagiário de engenharia já aprende. A lidar com pessoas, a gerir... Tem coisa pior do que programação de concreto. Meu amigo, você tem que prestar, você tem que ter uma equipe de forma, que essa equipe tem que terminar no tempo certo. Uma equipe de armação, essa equipe tem que terminar no tempo certo. A equipe da bomba, que vai ter que lançar o concreto, vai ter que estar lá no dia que você precisar. A concreteira vai ter que ter o concreto no dia que você precisar. Gerenciar o atraso dela. O atraso dela. E tudo isso tem que dar certo. Você tem 2 horas pra jogar o concreto, senão... Olha, é madeira, velho. E você tem que pedir a quantidade certa, porque não pode faltar e não pode sobrar pra não perder. Senão arranca a sua cabeça fora. Então o estagiário que trabalhou em concreto, meu amigo, o cara fez qualquer coisa na vida. Né? E é impressionante. Isso é gestão de equipe, gestão de pessoas, e o cara novo, com às vezes 17 anos de idade. Eu entrei na faculdade com 16. Eu entrei com 18, 17, entrei com 17. E aí, desde novo, eu tô na engenharia e trabalhando com 1.000 pessoas ao mesmo tempo dentro de obra, e isso aí leva o cara para um outro patamar. Cara, e aí é muito importante a gente falar isso.
isso, porque eu me formei na faculdade me sentindo o cara, né? Porra, tava com a empresa, o cara que era meu chefe supervisor, abriu a empresa dele e fez, você agora vai ser o gerente de obras da minha empresa. Pô, meu irmão recém-formado, já tô com esse patamar, ponte, pavimentação. Então, assim, eu cheguei na fac lá com o peito estufado, salário desse tamanho, mas me sentindo... Só que o negócio não era o salário. O Átila, ele era um cara que ele sabia gerenciar a pessoa. Eu aprendi muito. Sempre tem um mentor, alguém que lhe ajude, né? Com certeza. O Átila, ele era o cara que ele conseguia. Eu tô aqui de azul, eu ia sentar com ele na mesa dele. Olha, não pode tal, porque eu tô de azul. Eu saía dizendo, eu tô de preto. Eu certo, eu dizia que estava errado. Ele conseguia entrar na minha mente, ele me fazia trabalhar dia de sábado e domingo, feliz da vida, sem ganhar hora extra. Mas assim, ele entrava. Então, ele me pagava, pra você ter noção, o primeiro salário de engenheiro era 2.000, mas eu ganhava 5% do lucro que eu levava pra empresa. Então, irmão, o salário era gigante, porque ele queria me prender não por um valor fixo de compromisso, ele queria me prender pelo resultado. Então, foi uma coisa que, cara, esse cara, ele é ninja. E o quanto você aprendeu e se desenvolveu, né, com um mentor desse. Acho que todo mundo tem líderes na vida que você vai pegando a melhor coisa dele e adaptando e formando o seu jeito, o seu caráter, a sua forma única de trabalhar. E você ter líderes diferentes vai agregando muito. E um cara que esteja disposto a te ajudar, né? Porque às vezes, enquanto isso, você falou aí, eu lembrei de mim. Eu ia me formar com 21 anos de idade e já estava contratado numa construtora como engenheiro. Faltava 6 meses, faltava 6 matérias. E aí teve a oportunidade de eu entrar em uma multinacional, era a maior empresa do Brasil na época, como estagiário. Quando eu cheguei para ser entrevistado, o cara falou, Daniel, beleza, você é o cara, tem 21 anos de idade. Mas tá no último período. Você é o cara que tem experiência em obra, é um cara de produção, eu tô precisando, mas tem um problema. Em 6 meses eu nem te conheço. E aí eu ganhava R$1.000 na época como estagiário, que eu dobrava. E eu falei, velho, quanto tempo você precisa para você me conhecer? Ele, pelo menos 1 ano e meio. E isso, eu vim de uma família que tinha condições na Bahia, mas meu pai quebrou quando eu tinha 15 anos, então eu vivi o outro lado da moeda e precisava de ajudar em casa. E aí, com isso, eu tive que tomar uma decisão muito difícil, que foi largar um salário de R$10.000, já contratado no final do ano, minha família já esperando isso daí para ajudar em casa, atrasar minha faculdade, pegar duas, tipo curso de inglês, terça e quinta aí para faculdade, trabalhar 14 horas por dia, de domingo a domingo, e para ganhar R$1.400 nessa outra empresa. E aí, às vezes, quando a gente está passando por isso, e isso acontece com todo mundo, as pessoas que estão mais perto de você, elas não entendem. Então, você tem que saber se blindar também de uma pessoa que não está dentro de sua visão ali. Porque meu pai falou que eu era maluco, minha mãe falou que eu era louco, os familiares falaram que estavam sugando meu sangue. E o pior de tudo, quando chegou ao final do processo, quando eu fui me formar e ser efetivado, eu achava que ia ser presidente da empresa. Óbvio. quando eu fui me formar, Lava Jato. E a empresa estava no epicentro disso. Já sei. E aí não contrata mais ninguém. Aí eu falei, pronto. E aí os dedos foram apontados. Velho, eu te falei, etc. Tá vendo aí? Você podia estar em outro patamar, parará, parerê. E aí eu falei, velho, se eu for vender coco aqui na praia da Bahia, eu vou vender melhor que esses caras e vou tirar R$1.000 por mês. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer obra. E aí eu me joguei pra... Cara, começar. Muito bom que você falou aqui, porque a gente não sabe quem está assistindo, qual é a fase que você está passando. Pode ser que você esteja hoje já na grife, pode ser que você esteja no momento de processo. Perfeito. E uma coisa que você tem que entender é que você tem que acreditar no seu sentimento, cara. Muitas vezes a gente fica travado pelo medo com a sensação, e se eu for fazer aquilo? Cara, eu sou cristão, acho que Deus coloca no nosso coração muita coisa e a gente tem que bater o pé para fazer a parada acontecer. Com certeza. Então, esse fato aí de você abrir mão do algo é saber tomar decisão difícil, saber ter conversa difícil e acreditar no seu propósito. Agora, óbvio, saber arcar com as consequências de não der do jeito que fui, o que é que eu vou fazer para correr atrás de resolver? Foi uma decisão sua, né? Uma decisão sua. Então, é saber ser responsável pela tomada da decisão e saber responsável pela consequência dela também. Então, é nosso papel. E é por isso que muita gente se diferencia, cara. Porque todo mundo vai procurar o caminho mais fácil. E por que tem poucos empresários no Brasil? E por que a gente ganha tão bem enquanto outros ganham mal? A maioria dos caras que trabalham nas nossas empresas, eles não têm um perfil de ser dono. Não é? Tem mercado para todo mundo. Mas não é o perfil do cara, porque ele não quer ter as batalhas que a gente tem. Perfeito. E não é fácil, né? Não é fácil. A gente pensa em desistir todo dia. Sempre quando é uma montanha-russa, não é uma linha reta pro sucesso. Então, a montanha-russa, você tem que... O cara, quando entende que é uma montanha-russa, ele fica mais calmo. Porque ele sabe, tô bem, eu já fico ansioso, vai ter alguma coisa que vai me jogar para baixo. Aí eu tô no fundo do poço, tô ruim, eu sei que vai vir outra coisa. Então, e aí sempre crescendo, né? Nesse alto e baixo. Eu faço uma analogia lá no meu programa, que é o seguinte. Eu pego uma roda gigante, boto metade na água, metade fora. E as empresas
empresas, ó, elas estão que o tempo de rampagem é onde ela tem que pegar fôlego, criar patrimônio, ganhar dinheiro, porque uma coisa é certa, meu irmão. Você pode ser o melhor engenheiro, ter a melhor construtora. Quando o Brasil estiver numa crise, você vai ser afetado. E quem sobrevive muitas vezes não é o melhor engenheiro, não é o melhor responsável técnico, é quem tem fôlego, patrimônio, riqueza para poder conseguir passar pelo momento. Então você tem que juntar. Entende essa parada. Perfeito. Mas, Filipão, quando foi que você mudou a chave de, eu tô trabalhando com esse meu líder que tá aqui me desenvolvendo, eu tô tendo participação aqui, você tá empreendendo, acabando dentro da empresa dele. Quando foi que você mudou a chave e falou, velho, vou me jogar em outro negócio? Como foi isso daí? Na verdade, a chave foi obrigada a virar para mim, né? O que aconteceu, gente? Isso em 2016. O que aconteceu? Não, 2015 para 2016. Na verdade, eu formei em 2015. Foi 2014, final. O que aconteceu aqui, gente? Eu tava na FAC, eu tava no Pronatec e eu tava na Prefeitura Municipal de Cajueiro. Eu tinha 22, 23 anos com salário, meu irmão. Então, assim, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Cara, eu vou ser bem aberto. Eu nunca fui um cara muito bom financeiramente porque eu vivi muita escassez. Então, cara, pra eu pegar o dinheiro que eu tinha e torrar ele em uma noite, só precisava de um bom motivo. Tô sendo aberto, pessoal. Sou humano. Claro. Então, assim, o que aconteceu? Em 2015... eu pedi demissão da FAC, porque a FAC era uma empresa, onde era uma empresa privada, eu tinha que dar meu sangue para poder ter o resultado. Cara, era muito bom que tinha lá, só que exigia muito de mim. Eu estava coordenando obras no estado inteiro, então eu saía de Maceió para Coruripe, de Coruripe aí eu ia para outra cidade, 120 quilômetros, e aí teve um momento que eu passava mais tempo dirigindo do que fazendo a parte da obra, que era para poder visitar as obras, negociar com a obra pública, tem que estar lá no lugar com o secretário, com o prefeito, enfim. Resumidamente, teve um dia que eu saí para fazer uma concretagem, cochilei no volante, bati o carro, nada grave, mas assim, foi um alerta para dizer, pô, não tá dando mais para mim. Aí o que é que eu fui na minha imaturidade? Vou abrir mão de qual emprego? Abri mão da FAC, que era o que mais me pagava, mas era o que mais exigia, porque os outros eu só trabalhava 2 dias na semana. Então imagina o cara com 23 anos, só trabalhando 2 dias, era caminhar na praia, beleza. Não tinha maturidade, essa foi a grande verdade. E aí aconteceu o mesmo escândalo que atrapalhou você, acabaram com os royalties do Pronatec, a Petrobras que pagava boa parte dos royalties desse programa, e aí o programa foi paralisado. Então a gente se ferrou pelo mesmo motivo. Então foi paralisado, eu saí de 2 empregos em um ano e eu, imagina você estava acostumado com o salário lá em cima, do nada passar para um salário de 4, 5 mil. Digo, fudeu, lascou, deu ruim. Minha mãe também contava, pô, minha família veio da parte baixa, eu tinha a minha grana, eu já estava casado, meu filho tinha nascido, e eu dizia, meu Deus, não é possível que vai se repetir o ciclo na minha casa agora, da miséria da minha família. Ela trabalhava, a Karina tá aqui, para quem não sabe, trabalhava de manhã e eu ficava com a criança em casa 2 dias, eu digo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida? E aí eu deitava me sentindo inútil, um bosta. Eu digo, cara, fui rodar de Uber, peguei e fiz uns cartãozinhos da AZ e saí entregando cartão. Cara, eu aprendi de Uber? De motorista de aplicativo. Nada contra, pessoal, mas não era pra mim. Eu não tirei a habilitação pra trabalhar. Eu tirei o meu CREA pra poder trabalhar. E eu rodando de Uber, e eu fiz o meu cartãozinho, entregava. Cada cliente dizia, cara, no canal era uma porcentagem. Sou engenheiro, não sei o quê. O cara olhava pra mim e já me julgava, velho. Cara, não tô dizendo que tá certo ou errado, mas é o que aconteceu comigo. Claro. Que julgava, eu dizia, não vou mas entregar isso aqui não. Vou arrumar um jeito de conseguir me recolocar no mercado. E, cara, 2016 eu tava quebrado, pois eu fiquei só na prefeitura e dia 2 de outubro foi a eleição. Quem trabalha em prefeitura sabe, né? Você leva um pé na bunda, você não tem seguro-desemprego nem FGTS, você apenas era serviço prestado. Dia 5 eu fui demitido e, cara, foi o desespero. Foi assim, o céu desabou pra mim e eu não tinha o que fazer. Foi daí em diante que eu comecei a rodar de Uber e aí eu comecei a buscar oportunidades. Eu digo, não, agora eu vou sair atrás de obra. Vou entrar em contato com o arquiteto. Vou buscar possibilidades para conseguir me recolocar na Z. E aí eu descobri uma coisa, pessoal, que isso destrava a sua mente. Não adianta ser o melhor engenheiro, não adianta ser o melhor técnico se você não tem obra nenhuma. Ser o melhor orçamentista planeja se você não souber o principal, ter o cliente, cara. Perfeito. E aí eu sabia gerenciar a obra. Eu já tinha pós-graduação, eu já sabia fazer... Cara, modéstia à parte, eu já tinha experiência naquilo. Claro. Porque eu comecei em obra em 2011. Apesar de só ter me formado em 2015, eu comecei de 2011 em obras gigantescas que me deu oportunidade. Resumidamente, eu tive que desaprender obra, desaprender construção e me dedicar ao que eu não sabia que eu tinha que fazer, que era vender meus serviços, buscar cliente. E, cara, meu jogo mudou em 6 meses. Em 6 meses eu ganhei, cara, o que eu não ganharia em um ano, mesmo quando eu tava nas 3 empresas. Foi assim, um negócio de mudança de vida muito rápido. E é aí que vem a capacidade do empreendedor de se jogar com a cara e com a coragem, de não saber onde é que vai chegar. Tenho certeza que se você não planejou chegar em 6 meses onde você chegou, e de você estar ali sagaz e ver, porra, eu preciso disso aqui agora, eu preciso disso aqui, eu preciso ver comercial. Uma das coisas mais difíceis que eu, pelo menos, entendo na engenharia é você pegar um cara que sabe gerir bem uma obra,
que é um grande gestor, que é um grande líder e que tem um comercial bom. Você juntar essas três coisas, tem gente que diz que é praticamente impossível. Eu converso com vários CEOs, dono de consultora grande, e falam, é impossível. O cara que tem um pouco de cada aqui, ele se sobressai dos demais. Exatamente. Certo? E é o que acontece com a gente, que começou desde cedo tendo que fazer isso daí. Minha primeira obra eu cobrei R$500 para gerenciar. Eu tinha 1.000 na conta, certo? Gastei 1.000 de gasolina e ganhei os R$500 da obra. Fiquei com 500 no bolso. E não tinha o que fazer. E aí, ia visitar, eu lembro que eu ia visitar meu avô, porque toda vez que eu ia visitar meu avô, ele me dava 50. E é verdade, não tinha carro, eu pegava o carro emprestado de meu avô um dia, um carro emprestado de minha tia no outro dia, um carro emprestado do outro, e tinha um dia que eu não ia de ônibus, ou ia dar um jeito de ir pra obra de carona, e fazia obra assim. E o problema é quando eu tinha que pegar material na rua, que o cimento e o bloco ia pra onde? Ia pro carro, ia no fundo, depois eu tinha que eu mesmo limpar e devolver o carro. E aí, a gente começou, a gente foi para obra de administração, a gente foi fazendo nossa carreira, mas você vê que independente do lugar, certo? Sou baiano, você é nordestino também, com pessoas do sul, com pessoas de qualquer lugar do mundo. O empreendedor, você pode perguntar para ele, ele vai passar por isso. Vai. Então, ele vai vencer isso daí, certo? Porque ele não vai desistir. E essa é a grande sacada do negócio. Cara, e teve uma coisa que aconteceu, foi até um dos motivos da minha empresa ela ter crescido tanto. Foi uma virada de chave, foi eu entender sobre funis. Cara, que foi que pareça, eu aprendi de forma... Assim, nem tinha esse conhecimento que tem hoje, porque realmente foi uma coisa natural. A minha irmã, ela é arquiteta, né? Então ela estava se formando em arquitetura. E um monte de gente da turma dela tinha perdido na matéria de elétrica. Ela liga para mim, Felipe, ó, tu tem que ajudar a gente, tu consegue pagar uma hora aqui? Na época eu tava rodando de Uber ainda, viu? Porque eu precisava juntar os dois. Resumindo, ela ligou para mim, eu fiz, tá, eu vou aí. Vou botar R$100, aí eu ensino aí esse pessoal a fazer. Além de engenheiro civil, pessoal, eu sou eletrotécnico e sou eletricista predial. Eu sempre gostei de aprender na prática para poder saber se ela tava me enrolando. Era um defeito que eu tinha de querer ser um cara que domina tudo. Queria mexer em tudo. Eu queria mexer em tudo, entendeu? Realmente era um defeito que eu tinha, mas que me ajudou muito. E às vezes, cara, a gente não entende o porquê. Eu acredito que Deus, ele trabalha de uma forma que você nem imagina, porque eu fiz naquele mesmo ano aquele treinamento. Resumindo, o cara me chamou, a Fernanda me chamou, eu fui lá, ensinei a todo mundo passou. Só que existe uma coisa chamada Turma B. Pô, dei 1 hora de aula para 30 pessoas, ganhei 3 pau. Peraí, a turma B me procurou, digo, ó, tá, eu cobro tanto valor. Cheguei lá, ganhei de novo, digo, nossa, que maravilha! Que negócio mais é esse? 3! Então, tipo assim, 2 dias eu digo, meu irmão, isso aqui na obra pra fazer, eu tenho que pegar uma obra de tanto pra tirar 15%, peraí. Eu dei aula pra quem? Arquitetura. Quando os arquitetos precisaram de projeto, quem foi que fez? Você. Quem foi que fez as obras? Você. Isso foi um funil que eu só vim aprender depois. Então, isso fez a empresa crescer. Então, cada oportunidade que você tem de ter um ponto de aquisição de cliente, você tem que aproveitar. Eu trabalho muito com 4 fontes. A primeira é o funil CPF, que é o funil pessoa física. Como assim, Felipe? Meu cliente hoje é alto padrão. Eu jogo tênis, eu tô na academia cara, eu estou me conectando. Se eu quero arrumar uma namorada, eu não vou procurar só no Tinder, eu tenho que descobrir onde é que ela tá pra poder procurá-la, entendeu? Claro. Então, esse é o primeiro funil. Segundo funil, funil de indicação. A gente trabalha funil indicação ativa e o indicação reativa. O reativo é que a gente não tem controle. O cliente gostou do meu trabalho, ele vai lá e manda. Só que aí eu costumo dizer que a gente tem que trazer ele para uma ativação. Você vai hoje pagar um corretor na obra de 1 milhão, dá 50 mil. Você chega pro cliente e diz só, cada cliente que você trouxer, a gente vai te dar aqui 3% do valor em manutenção, ou seja, 3% se torna 1,5%, porque eu pago minha mão de obra. Perfeito. Resumindo, você vai pegando fontes. Só para concluir os outros dois é parcerias estratégicas, os arquitetos que trouxeram o serviço para mim, e o marketing digital, que eu, na verdade, hoje eu não uso ele nem tanto para captação. Eu uso ele mais para criação de autoridade e poder cobrar mais caro, para criar o desejo.